boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão 3 da nossa mentoria financeira. E aí eu queria começar perguntando aos senhores e às senhoras, eh, teve algum ganho desde a primeira sessão, na segunda ou da segunda até agora, uma mudança de mentalidade, algo que vocês queiram compartilhar nesse aprendizado que estamos tendo aqui na nossa mentoria financeira. Está franqueada a palavra. Um de cada vez, tá? Porque se falar todo mundo de vez, não dá para entender. Tem fortificado bastante, né, Walter, essa noção de controle financeiro, né? Eu passei por uma fase por muito descontrole financeiro e as mentorias têm me elucidado bastante justamente essa parte de organizar a casa, né? Uhum. Não é um processo rápido, não é um processo que a Não. gente consegue fazer, né? Mas eu sinto que estou progredindo e estou no processo realmente de ter mais controle, né? Buscar uma fonte secundária, alguma coisa que vá realmente agregar ao financeiro da família. Vai lá, viu? E tem sido muito importante esse Tem suporte, alguém né? me vendo? Tem. Uhum. É isso, amigo. Hoje, inclusive, o que a gente vai trabalhar é justamente para fortalecer isso que você acabou de falar. É importante entender, e eu venho falando isso, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E como uma maratona, nós precisamos nos preparar. Semana passada, quando a gente falou né, do comportamento, a gente começou a entender ali que o eu mudo, e às vezes eu passei 20, 30 anos para adquirir esse hábito, adquirir esse comportamento, eu não vou eliminar ele da noite para o dia. Mas é isso aí. Mais alguém quer falar? Eu, Ah, tá, pode Tiago. Fala, falar então. Thiago. No meu caso, já foi o contrário do meu amigão aí, Diego, né? Eu Uhum. sempre quis muito juntar, deixar ali aquela conta cheia, né? Bonita, ardente aos olhos. Mas eu não queria, não tinha vontade de investir, né? Tinha medo de investir, medo de perder. E graças a Deus eu estou conseguindo sair dessa fase, né? Depois da mentoria, querendo realmente expandir, investir. E estou saindo desse salão para abrir um outro agora. E tá sendo assim um divisor de água nessas mentorias com vocês. Show de bola. Isso Tá aí. abrindo realmente a mente. Isso aí. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu gosto disso aí. Hoje eu tive É, duas. eu, né? Quem é? Eu Pode quem? falar, Walter. Desculpa. Fala, Henrique. Henrique. Desde a primeira aula, né? Boa noite, pessoal. Desde a primeira mentoria que nós tivemos aqui, quando você falou do grupo, que o casal tem grupo para até a questão de controle de gastos e tudo mais, a gente adotou essa medida e assim, a gente tem ajudado muito no dia a dia, né? A gente controlou bastante. A gente ficou assim, até um pouco mais empolgado em falar, caraca, como assim. É tão simples e a gente não tinha tomado esse tipo de medida, né? E Uhum. os alinhamentos que a gente tem feito, agora a cada 15 dias a gente senta, conversa sobre as finanças, já planeja o mês seguinte. E, então, assim, quando a gente começou a mentoria, a nossa mentalidade tem mudado e avançado, entendeu? Uhum. Perfeito, perfeito. É sobre isso. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gente, tem gente para entrar, viu? Vamos lá. Mais alguém quer compartilhar? A aula de hoje não demora muito, não. Acho que umas 9 horas a gente termina. Mais alguém quer compartilhar? Camila, Carol chegou agora, Alexandre, Ingrid, Roberto. Então vamos lá. O Walter, Oi.
Você vai falar em alguma parte dos conselhos prudentes dos judeus, que você comentou da outra vez? Eu tô toda sessão eu trago uma estratégia do povo judeu, Certo, né? Então a primeira foi multidão de conselheiros, a última foi a multidão de conselheiros, o primeiro a sabedoria. Eu vou trazer alguns casos de judeus para você entender como é que funciona a mentalidade do judeu. Isso aí eu vou certo. trazer vários casos, até me cobre se eu não contar nenhuma história do judeu, que é até para contextualizar as estratégias do povo judeu. Beleza? Então vamos Isso lá, aí. turma. Vamos lá, vamos avançar. Da agenda programada que eu estou passando para vocês, alguém leu e quer comentar sobre o livro Autoresponsabilidade ou Atitude Mental Positiva? Ninguém tá lendo. Aí depois quer fazer coach comigo. No coach individual é na pressão, viu? Aqui eu passo a mão. Carol, fale aí, Carol, é minha coach. Fale aí da atitude mental positiva, Carol. Por favor. Acabei de chegar. Mas fale aí pra ver se o povo se empolga para ler. Porque você... Atitude Mental Positiva, atualmente ele é meu melhor livro. É o livro que eu mais gosto, porque ele traz passo a passo de você mudar a forma que você pensa, a forma que você enxerga o mundo e como isso impacta na forma que isso volta para você, né? Às vezes a possibilidade está na nossa frente, a gente não enxerga. É, pensar e ver de forma positiva, e o que isso reverbera na nossa vida. Para mim, eu li ele mês passado, não foi? Mês passado. Uhum, E para mim foi uma virada de chave muito boa. Indico a todos que leiam. show. Inclusive, eu peguei os 17 passos do sucesso e botei na porta do meu guarda-roupa, viu? Uhum. Tá vendo? Pelo menos eu tenho uma coach aqui para me defender, porque vocês. Mas eu não pego pesado, não, viu, gente? Eu falo brincando assim, eu sou bonzinho, viu? Eu sou um Foi Eu coach, mesmo não, interessante. eu eu não sou um tenho o coach do hábito de amor. ler. Tem que Não tenho aprender a... esse hábito assim de ler, sabe? E eu queria, tipo, se você soubesse me indicar uma técnica que Vou, a gente, né, vou começasse a ensinar, vou gostar ensinar, de ler. vou ensinar. Posso ensinar agora, turma? Eu Pode. não, Pode, ficar à eu, vontade. eu não lia livros. Aliás, hoje, nessa sessão, vai ter a ferramenta que eu utilizei para começar a ler livros. Pronto. Deixa eu passar o vídeo de M-Code que eu vou explicar. Alguém assistiu algum dos filmes? Estão fazendo as atividades? Estou confiando em vocês, tá? Estou confiando que vocês estejam fazendo. Walter, mas é um livro. Vocês têm 15 dias para poder fazer uma sessão a outra. E tem os filmes e as atividades para fazer. Quando eu entendi o poder da leitura, e hoje eu vou explicar o porquê que tem que ler, o porquê que tem que fazer os livros, os filmes, porquê que tem que fazer os rotineiros, tá? E eu vou estar explicando tudo isso para vocês de forma que vocês compreendam, principalmente que a grande maioria aqui tá na formação em coach, então vocês vão ser colegas. É importante que vocês aprendam isso. E a melhor forma é você colocar em prática. Até porque quando você tiver um coach e quando ele falar, você vai saber se ele fez ou não, porque você viveu a experiência, você viveu a jornada, né? Hoje é mais fácil ter um TCC. Na minha época você tinha que ler todos os livros, fazer um resumo de todos os livros, você tinha que assistir todos os filmes, fazer um resumo em todos os filmes, e era um resumo, não é audiobook, não é nada, era bem complexo para ser aprovado. Hoje está mais fácil. Então vamos lá. Walter, qual é a raiz dos problemas financeiros? Quem mata a charada do qual é a raiz dos problemas financeiros? Identidade. Identidade, quem mais? Identidade. Crença? Tem, Quem falou crença aí? Eu, Henrique. Crença. É crença, gente. Que a identidade faz parte de uma crença. Então eu preciso entender que as minhas crenças foram me forjando.
E eu tenho uma tranquilidade muito grande para falar sobre crenças financeiras, porque eu atendo de pessoas, e atendi, né, como vocês já viram, eu tenho mais de 1.300 horas de sistema. Quem estava lá na formação em coach viu lá o sistema, fora os atendimentos em grupo, que alguns eu não lancei. E eu já atendi pessoas que fizeram um processo comigo, como eu já contei para alguns de vocês, que ganhava R$ 700 por mês. E o meu processo na época era R$ 4.000. Hoje essa pessoa paga de aluguel na casa 20 mil. Eu já atendi pessoas que tinham de Prolabore 500 mil por mês. Hoje vive com 100 mil e é a pessoa mais feliz do mundo. Inclusive, estou indo para Ilhéus, já fui convidado para tomar um café na casa dele. Então, me dediquei muito a estudar o sistema de crenças financeiras, né? Não era só o meu resultado que falava por si, eu tinha que entender por que que, diante de uma família, eu sou o caçula, eu consegui prosperar mais do que meus irmãos, sendo que eles trabalharam em locais muito melhores do que o meu. Eu nunca trabalhei para ninguém, a não ser para um irmão, e depois eu sempre fui empreender. Então eu me debrucei para entender o sistema de crenças financeiras. E como vocês sabem, a crença é a programação neural. Então aquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional se tornou uma crença, e toda crença é autorrealizável. Então, durante a vida, principalmente do 0 aos 12 anos, as minhas crenças foram formadas. E aí eu volto a dizer que todos os extremos vão me levar à mesma fratura. Então, algumas pessoas viveram numa escassez muito grande. Faltava tudo. E o que essa pessoa faz? Ela quer fazer de tudo para ela ter dinheiro. Ela não quer mais viver naquela escassez. E aí ela entra no modo de uma crença fortalecedora com a motivação errada. E aí, quanto mais ela ganha, mais ela gasta, porque a escassez que ela tinha faz com que ela, ao ter dinheiro, ela tenha que usufruir, porque senão vai acabar. Porque o drive que foi instalado lá foi da crença de escassez. Algumas pessoas, elas nascem no meio abundante e, da mesma forma, ela acha que o dinheiro nunca vai acabar e ela gasta tudo. Só que aí quando eu venho entender que essa programação mental, essa junção de neurônios, sinapses, elas vão fazendo com que eu tenha uma heurística, ou seja, um repertório sobre as coisas. Isso vai moldando o meu saber, isso vai ditando as regras e fazendo com que eu tenha certo tipo de comportamentos, com isso atitudes e resultados. E aí, na grande maioria das vezes, eu acabo não tendo a oportunidade de ter consciência sobre essa crença. Walter, um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que ela se acostumou tanto a falar mal de quem tem dinheiro e ela não percebe que hoje ela não tem dinheiro por conta disso. Porque ela amaldiçoou quem tem dinheiro. Então o cérebro dela, que cresceu com ela, entendeu, Diego? Cresceu com ela, então seus hábitos financeiros cresceram com você. Da noite pro dia você teve consciência e agora você vai mudar da noite pro dia? Você vai mudar o drive, mas você precisa repetir das vezes. Então a pessoa ficou com aquilo ali a vida toda. Aí agora ela começa a ganhar dinheiro. O que é que o cérebro dela fala? Ei, isso aí que você tá ganhando não é bom não. E te sabota. Aí entra no ciclo da autossabotagem, que é um livro maravilhoso também que eu recomendo para vocês. Então quando eu começo a olhar para as minhas crenças financeiras e a mapear, por isso a importância do planner que eu passei para vocês. Senhores e senhoras, preencham um planner. Hoje é dia 31, é o dia de pegar a última página, olhar para todas as suas seus comportamentos financeiros e escrever o aprendizado com esses comportamentos. E mês a mês ir construindo mentalmente a mudança comportamental. A mudança comportamental ela precisa ser em gestos, palavras e ações. E muitas pessoas querem acelerar as coisas, acelerar e acabam não percebendo que precisa ser feito
uma mudança de comportamento. E é no mapear os hábitos que vai fazer com que você tenha consciência do que está certo e do que está errado, funcional e disfuncional, e estabelecer o padrão correto. Tiago, me permita pegar o seu exemplo. Exemplo, Tiago, ele tinha uma crença. Ele construiu uma autoridade num bairro, na cidade de Paulo Afonso. Ele já furou uma bolha. Isso era o modelo mental e comportamental do Tiago. Ele rompe mais outra bolha e ele vai para o centro, para um local melhor. Entenda o que é uma crença. Ele vem viver no ecossistema da Febracis. Ele vem viver o ambiente da Febracis. O cérebro dele começa a receber uma enxurrada de possibilidades. Ele começa a perceber, sim, é possível. Sim, eu posso mais. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu começo a conviver com pessoas que têm talvez uma situação de vida inferior à minha e estão fazendo mais coisas do que eu. O repertório agora do Thiago não é mais o do menino do interior e morando ainda no bairro. Ele agora, mesmo saindo daqui e estando aqui, já é uma distância gigantesca, ele agora rompe mais um teto e eu posso mais. Essa é a crença, que pode ser limitante, como pode ser fortalecedora. E se ele faz essa mudança agora com a motivação certa, ele vai ter um resultado duradouro. Porque agora ele percebe que ele pode, que ele é capaz. Então, as crenças, elas estão ditando os teus resultados. Em todas as áreas da sua vida, se tem um resultado em que não te satisfaz, para e observa onde é que está a raiz desse resultado. Que você vai perceber que tem uma crença limitante. Você vai perceber que tem uma crença limitante. E como as crenças se instalam em nossas mentes? E aí eu vou trazer para vocês a matriz passiva e a matriz ativa. Vocês vão ver isso lá na formação em coach, acho que até já vi no primeiro módulo. Eu preciso vigiar. Se tivesse na turma que eu ia falar, fala para o cara que está do lado, vigiar. Por quê? A formação da crença passiva, ela é utilizada pelos meios de comunicação. Ela é utilizada como um meio de marketing. Então, se eu não prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, eu posso adquirir uma crença, seja ela positiva ou negativa. De preferência que eu seja inundado por uma crença positiva. Walter, boa noite. Não sei todo mundo, mas o áudio aqui tá ruim, um pouco baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Carol, é Tô ouvindo aí, ó. bem. É aí, Carol. Tô ouvindo bem. Tudo Tô bem. ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então vamos lá. Todas as vezes em que chega até você uma informação em voz, visão, audição e sinestesia, você precisa ter filtros. Por isso a importância de crescer na inteligência emocional. Nós vemos nesse ano algumas narrativas, algumas informações que você possa estar captando. É um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de muitos feriados. Esse ano empatar já está no lucro. Vai quebrar muita gente. E isso você vai ouvindo isso em vários locais. Em um local você escuta, em outro local você escuta, em outro local você escuta, e aí você começa a ver nas redes sociais crise, você vê guerra, você vê um bocado de coisa. Aquela informação primária, ela se torna então um senso. Cara, isso é verdade. Eu estou fazendo aqui um senso. E aí você começa a ter algum tipo de resultado ruim, você entra numa convicção. Cara, esse ano, se eu empatar, já tá de bom demais. E aí, você engata aí alguns meses no prejuízo, o que é que você tem agora? A certeza de que esse ano tá perdido. Instalou-se uma crença. Essa crença vai fazer com que você tenha comportamentos disfuncionais ou improdutivos, gerando pensamentos pessimistas, sentimentos negativos e valida a crença que você acabou de adquirir pelo meio em que você vive. Da mesma forma,
Se eu começo a andar num ambiente, que foi o que aconteceu com o Thiago, de pessoas falando que esse ano é o ano do governo, que esse é o ano para se levantar, quem se antecipa governa. E aí ele, cara, todo mundo tá falando isso, todo mundo tá trazendo um exemplo, todo mundo tá prosperando, todo mundo tá investindo. Caraca, é um senso comum. Eu agora tô convicto que eu preciso fazer isso. E aí eu vou lá e faço, e eu tenho um resultado. Acabou de instalar-se uma crença fortalecedora que agora vai fazer com que o comportamento seja alterado. Esse comportamento vai gerar pensamentos novos, sentimentos novos e valida a crença. E aí o resultado vai construindo a crença. Você está sofrendo isso todos os dias, meus amigos, e financeiramente mais ainda. Quem estava no Homem de Honra viu lá a quantidade de mulheres que estão se levantando para buscar uma prosperidade. Em relação aos homens, é 3 vezes o tamanho, a quantidade. Então eu preciso entender que existe uma matriz passiva de crença. E que se eu não colocar aqui, onde entra essas informações de visão, audição e sinestesia, filtros cognitivos e filtros comportamentais, eu vou adquirir essa crença. E eu vou adquirir de uma forma em que eu estou sendo, vamos assim brincar, né? Maria vai com as outras. Eu não estou buscando adquirir a crença. Porque quando eu quero buscar adquirir a crença, aí eu venho para uma crença ativa. Mas vamos lá. Vai vir a matriz da crença. Vamos responder algumas perguntas para trazer consciência? Pode ser? Então vamos lá. Biografia sobre o dinheiro. Volto de novo a dizer. Ou você repele, ou você reproduz, você está te levando à mesma fratura. É importante que você identifique a fratura para que você não se movimente pela motivação errada. Ok? É isso que eu peço a vocês. Então, quais são as suas lembranças de infância e adolescência sobre dinheiro? Eu cresci com meu pai, como eu já contei para vocês, com uma carteira de couro, com um bocado de talão de cheque e um bocado de caderneta de poupança. Então, eu cresci na minha infância vendo que dinheiro tem que ser controlado, que dinheiro tem que ser organizado. O que é que eu faço hoje? Sou altamente organizado financeiramente. Porque eu cresci vendo isso. Mas e você? Quais são as suas lembranças da infância? Escreve aí. Quais as influências dessas experiências em sua vida? Eu brincava, quando criança, sentado, que eu queria ter um escritório, igual que eu tenho hoje, para ficar anotando pagamentos, para ficar anotando receitas. Era o que eu via. Essa é a crença que eu tenho. Mas e as tuas? O que sua história pessoal sobre dinheiro revela acerca do relacionamento com o dinheiro? Eu cresci ouvindo meu pai dizer que dinheiro não leva desaforo. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo quem poupa tem. Eu cresci meu pai dizendo que não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. Hoje eu sei que isso é uma falácia, mas para um determinado padrão brasileiro é uma das melhores narrativas. Eu cresci vendo meu pai trabalhar e minha mãe também trabalhando de renda extra para complementar as coisas. Então eu sabia que quando minha mãe estava na máquina costurando, alguma coisa de bom ia vir. Talvez no domingo a comida fosse diferente, ia vir presentes. Quarto, que valores, crenças ou critérios sobre dinheiro estão relacionados às suas experiências pessoais e ou com sua história familiar? Mas dentro dessa família eu também cresci, eu sou o irmão mais novo, vendo meus irmãos serem gerentes de banco, comprar Del Rey, mas ver eles
gastando dinheiro com bebidas, farras e mulheres. E em um determinado momento pedindo dinheiro a meu pai. Então, o que eu trouxe para mim foi não copiar eles, mas foi entender que aquilo era ruim. Porque que adianta trabalhar, ter um bom emprego e ter que pedir dinheiro ao meu pai? Mas você precisa agora trazer consciência do que você adquiriu na tua infância. Qual qual narrativa você deu para o que te aconteceu? Vamos avançar. 5. Quais desses valores, crenças ou critérios estão ativos em sua vida atual? Eu cresci meu pai dizendo que mais importante do que um contrato é a palavra de um homem. Eu cresci meu pai dizendo, meu filho, você precisa aprender a entrar e você precisa aprender a sair. Então, isso são coisas que eu repito para vocês agora, porque são valores e crenças fortes que eu tenho. Aquilo que eu sei que não fez bem nem para meu pai nem para meus irmãos, eu já não trago para minha vida. Mas e você? Vem repetindo padrões? E a pergunta é: esses comportamentos, essas crenças, trabalham a seu favor ou contra você? E óbvio que durante a vida tomei muitas pauladas. Eu sempre fui aquele de acreditar nos amigos. Não existia na minha heurística a leitura de provérbios. Fui avalista de alguns amigos e tomei alguns prejuízos. Mas está lá em provérbios, para não ser. 7. Este é o lugar em que você deseja estar em relação ao dinheiro? Se não, onde você gostaria de estar? Quem estava no Homens de Honra, Diego estava lá, na hora do pitch, eu fui um pouco duro e intencional, em que eu falei para os homens que estavam lá, aqueles que não tinham 2.100 e poucos reais, para comprar uma inteligência financeira, que era para eles se indignarem. O Fábio estava lá e viu. Se indignarem com a situação financeira dele. Porque você é um homem, um provedor, e você está dizendo que você não tem R$ 218 por mês. E vocês não têm noção a quantidade Foi de forte. Vocês não têm noção a quantidade de justificativas, as famosas historinhas, que eu recebi no WhatsApp e no Instagram. E o quanto que aqueles homens precisam do IF. O quanto que aqueles homens precisam de um ecossistema em que faça com que ele pare de beber num final de semana para ele estar investindo num livro, para ele estar investindo numa faculdade, para ele estar investindo num curso, num treinamento. Muitos homens ali com comportamentos disfuncionais por conta do ambiente em que vive. Vítimas de outras vítimas. Mas todos me prometeram que vão fazer o IF. Vão se organizar financeiramente para fazer o IF. Quais as frases que você mais ouviu sobre o dinheiro? E eu tenho um aluno que ele fala assim, amigo, Tá me achando já. mas será que não é ruim eu ficar escrevendo quais as frases que eu mais ouvi? Isso não vai me remeter à crença? E eu respondi para ele, e vou responder para vocês aqui. Se a raiz da fratura emocional, ela ainda gera um impacto com você, ela ainda está ativa. Eu não tenho que fugir das minhas crenças. Eu tenho que olhar para elas e dizer: oi, crença. Obrigado, crença. E tchau, crença. Porque senão eu estou dando um poder e autoridade para ela em que não cabe a ela. Vocês entenderam isso, turma? Porque isso vai fazer a diferença na reprogramação financeira de vocês. Alguns hábitos comportamentais que funcionam para uns e são disfuncionais para outros. Algumas pessoas precisam criar um problema para depois criar a solução.
tá tudo bem. Só que quando isso se torna um vício, ela não sabe prosperar sem criar um problema. Como é que isso acontece, Walter? Exemplo, a pessoa para prosperar, ela vai, financia um carro, uma casa e ela se endivida, ela se vira para pagar. Ela cria um problema financeiro, mas ela vai, ela pega o cartão, fica devendo. Só que tem pessoas que isso se torna um vício emocional e as pessoas vivem devendo. Tem casa, tem carro, mas está devendo. Eu Criou. tô me tratando disso, Walter. Fábio entendeu o que eu falei, né? E foi É, desde maravilhoso. o... Foi Foi. maravilhoso, te fez prosperar. Só que agora, quando você olha a força que você precisou fazer e mantém a força sem precisar do problema, sem precisar do vício emocional, de ouvir uma pessoa te cobrar, de repetir um padrão, de ir a si mesmo, e ainda se gabar disso, pronto. A habilidade e a competência para fazer o dinheiro ele já tem. Ele só precisa eliminar o motivo errado e agora trazer o motivo certo. É que eu via falar que só cresce se fizer dívida de alavancagem, essas paradas assim. Era E, isso aí mesmo. e tem pessoas que sofreram com um pai assim e é o oposto. Não divide nada em 10 vezes, tem que dividir em 3. Porque senão o mundo vai acabar. Aí instalou uma crença limitante muito grande. Porque quem é empresário, e empresário sabe que é melhor trabalhar com dinheiro de terceiro do que com seu capital próprio. É ingenuidade você não usar capital de terceiro, capital de banco. Ah, Walter, mas está pagando juros. Se o seu negócio não é capaz de pagar 2% de juro, se o seu negócio não dá essa rentabilidade, será que está valendo a pena ter esse negócio? Eu atendi um cliente essa semana, e pasmem, quem é empresário aqui vai se assustar. É uma margem boa, gente, você ter um produto de R$ 25 e você vender por 215. Uma Eu margem, quero esse produto aí, irmão. uma margem baixa, né? E um produto que vende, é melhor ainda ou não é? A pessoa não tem R$ 1 na conta. Então, comecem a entender que as tuas crenças, aquilo em que você traz, está determinando o teu resultado financeiro. Está determinando o resultado financeiro. No último IF, na segunda-feira, eu fechei um processo de coach com uma pessoa que estava no presencial. Vai fazer um mês, fez um mês, no caso, né, terminou dia 28, fez um mês dia 28, mas hoje, eu fiz sessão com essa pessoa hoje. Esse mês de março, a pessoa dobrou o faturamento da clínica. Dobrou o faturamento da clínica. Apenas com mudança comportamental. Não brinquem com as tuas crenças financeiras. A última página do planner é para você mapear as tuas crenças. Você precisa anotar os teus comportamentos. Você precisa anotar os seus comportamentos. E quem é empresário é dobrado. Você tem que avaliar os teus comportamentos pessoa física e comportamentos pessoas jurídicas. Não tem como. E para eliminar a falácia que eu falei, trazer a verdade. Não importa quanto você ganha e não importa quanto você gasta, se você não estiver investindo. Porque mais importante de quanto você ganha, de quanto você gasta, é o quanto você está investindo por mês. Agora, se você não investe, vai importar mais quanto você gasta do que quanto você ganha. Só que quando você investe, vocês vão aprender a investir, você fica sedento por ganhar mais, gastar menos para investir mais. Tá fazendo sentido? Total. E aí eu preciso entender que uma crença foi instalada em mim de forma ativa e com minha
participação. Então, como é que a crença ela surge e como é que eu ressignifico ela? Então, tudo começa na comunicação, na minha linguagem e na minha fisiologia. Quem estava no Homens de Honra sabe quando a gente fez a ferramenta da honra, o quanto que os homens se empoderaram na sala. Então, quando eu passo para vocês atividades diárias, atividades rotineiras, de escrever eu sou, de motivos de gratidão, leitura de provérbios, vocês estão ali trabalhando a tua comunicação. Porque ninguém pega uma caneta para escrever o eu sou sem antes imaginar. Então aqui você começa a aumentar o teu repertório. Então a tua comunicação é aquilo em que você fala, é a forma como você se comporta. Entendam o brand, por que que entra o brand? Porque é uma comunicação externa que fala para você também. Há esse diálogo interno. Sempre vai existir. Só que aqui na comunicação você precisa entender o poder que as palavras têm. E as palavras, ela tem um poder. Então talvez você se acostumou a contar historinhas e não cabe mais. É hora de contar a verdade. É hora de reunir família e revelar verdadeiramente que as finanças não estão boas e trazer todo mundo para cooperar. Quando eu passo livros para vocês lerem, eu estou contribuindo com os teus pensamentos, com esse diálogo interno, com a construção de imagens. Porque quando você lê um livro, Tiago, o teu repertório aumenta. Você começa a ver possibilidades diferentes da que você aprendeu até então. Então, quando você lê lá Atitude Mental Positiva, como o Carol relatou, você se torna uma pessoa de uma comunicação de excelência, de um pensamento de excelência. Quando eu passo os filmes para vocês, os filmes eles vão ativar a visão, a audição e a sinestesia. Eu vou estar trabalhando os sentimentos de vocês. E aí a gente vai começar a construir novas crenças, agora possibilitadoras e não limitantes. E quando eu faço isso repetidas vezes, eu mudo um comportamento, mudo uma crença, desenvolvo um novo padrão neural, novas possibilidades, e aí eu repito isso e agora eu quero viver esse novo. Se tudo começa com a comunicação, todos os meses a tua comunicação ela tem que avançar. Eu não posso todos os meses repetir falas negativas, murmuração, reclamação, pessimismo. Rapaz, a conta terminou no vermelho. Eita, Glória, esse é o último mês que tá no vermelho, hein? Bora ficar feliz que hoje é o último mês. Mas você, pô, velho, de novo. Paz, por mais o que eu faça. Só que é como você nunca se habituou a medir, quem é meu coach sabe, a criar janelas de celebração, você não mede a tua evolução e você já está evoluindo. Você já está muito positivo em relação a quem era você há 2 meses atrás. Só que se eu não crio essas janelas para meu cérebro celebrar, caraca, eu não sei se eu contei para vocês, quando eu terminei de construir o prédio, eu tinha 132 empréstimos, Caixa Econômica, Bradesco, Construcard, às vezes pegava um capital de giro de R$ 100 para pagar uma duplicata, e na minha loja tinha um quadro em que eu anotava. E cada contrato daquele que eu quitava, eu celebrava. E quando estava quitando muitos, aí eu voltava, eu tenho um hábito muito bom que eu gosto de cozinhar para os meus amigos. Eu gosto de convidar meus amigos para cozinhar ou como aqui em Salvador o apartamento não é grande, me convidar para sua casa, eu vou aí na sua casa cozinhar. E eu levo tudo, só ter o prazer de estar com os amigos. Então, eu sempre fiz muito isso, na época eu estava sem dinheiro. Quando eu comecei a chamar meus amigos lá em Ilhéus tem uma pizza, Ligue Pizza, né? Era como se fosse hoje R$ 20 a pizza.
eles já sabiam que eu estava quitando os empréstimos. E eles iam na loja lá e eles percebiam. E eu lembro quando tava faltando quatro ou seis, aí Ricardo Becker, um companheiro meu de rota, ele falou assim: Tio, tá na hora de voltar um camarãozinho, né? Já não tá devendo tanto. Então, você precisa criar janela de compensação para todo o esforço que você tem. Porque senão fica muito cansativo, fica um fardo. E aí o que que as pessoas fazem? Não cria janela de compensação, tá no pico do estresse, o que é que faz? Bate no peito. Eu mereço. Pega o famoso do cartão de crédito, que lhe deixa rico, e passa aí e compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para mostrar quem você não gosta, quem você não é. Isso você pode ser rico, muito rico, ou você está começando a sua jornada financeira. Esse tipo de crença, esse tipo de comportamento te prejudica em escalas diferentes. Por isso que muitas pessoas não vivem os momentos. Vivem só momentos e não vivem a existência. Então, começa a olhar para as tuas crenças. Começa a verdadeiramente entender que não importa onde você está. O que importa verdadeiramente é onde você quer chegar, desde que seja um local mais alto, um local mais próspero. E você faça o que precisa ser feito todos os dias. Porque onde você está relacionado às tuas crenças. Só que as crenças são reprogramáveis e você pode estabelecer a crença para você atingir o resultado que você quer. Por isso que nunca, em hipótese alguma, você possa cortar o cafezinho ou cortar a celebração. Você tem que se desafiar a comer num restaurante melhor, a comprar uma roupa melhor, a ter a experiência melhor. Né? Rebeca está aqui, é uma amiga, as nossas filhas são colegas, a gente sempre brinca. O padrão para um homem namorar ou casar com nossas filhas é muito alto. As meninas com 4 5 anos já foram para Disney, cresceram indo para resort. Ela vai, pode ser que ela se encante por amor, né? Mas um homem que vai levar ela para ficar comendo, como eu levei a mãe da minha para comer cachorro quente na rua, vai ser mais difícil para ela. Porque aí o nível de experiência dela é diferente. Então você precisa se desafiar. Você precisa ter experiências na sua vida, porque as tuas crenças, elas te trouxeram até aqui. Se você não mapeia as tuas crenças, você não muda. Desculpa te informar. Se você não mapeia as tuas crenças, se mês a mês o teu plano na análise comportamental não tiver cheio de escrita, tá tudo bem na sua vida, você tá feliz, você tá perfeito. Ó, eu é que fico feliz de ter uma pessoa aqui que tá bem fazendo a mentoria financeira comigo. Vou até abrir o microfone para você dar uma aula pra gente. Então, Walter, mas eu tenho dinheiro. Gente, a análise comportamental financeira é todos os meses, não importa em que nível você está. Se agora você está endividado, no final da mentoria você está investindo, todos os meses você tem que trazer. Para você mapear quais são os comportamentos produtivos e os improdutivos. Os produtivos você repete, os improdutivos você elimina. Simples assim. Ô, Walter, essa planilha tá no grupo, é? Eu passei o plano, amigo, tá no grupo. Ah, O plano é para poder ajudar na organização financeira. É... Carol, posso citar seu exemplo aqui, Carol? Me permite? Minha Fica à coach. vontade. Minha coach. Eu já lhe disse que eu sou seu experimento. Fica à vontade. Me permitam falar de Carol. Carol é enfermeira. E em algum momento da jornada dela, ela queria sair da enfermagem. E ela tem um sonho muito grande. E quando ela veio fazer o processo, em um determinado momento, eu senti que ela queria abandonar o processo. Porque ela virou e falou assim: Meu coach, eu estou confusa. Quanto mais eu tento sair da enfermagem, mais você me coloca para dentro da enfermagem. Hoje, ela experimenta a vivência do sonho dela dentro da enfermagem. Então, hoje ela é validada por diretores
que talvez se ela tivesse fugido, ou seja, deixado a crença vencer, ela não estaria hoje validando talvez, quem sabe, todavia, né, o teu propósito. Então, hoje ela é convidada para falar sobre inteligência emocional e ser validada nas redes sociais e validada internamente. Ela sabe o processo que ela passou para ter isso e ela sabe que agora, naquele ambiente em que ela queria fugir, ela ressignificou a crença e ela está conseguindo prosperar e alcançar os objetivos que ela quer dentro daquele ambiente. Isso é uma nova crença fortalecedora. Agora, se ela quiser sair, ela está preparada. Quem entendeu isso aqui? Ninguém entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Na É, verdade, eu queria, na verdade, fugir do problema. E eu não estava preparada ainda para fazer essa transição. E o bom foi que ele me fez enxergar que eu poderia fazer o meu propósito ali onde eu estava. Começar, né? O meu propósito ali onde eu começar. estava. Vocês entenderam isso? Então eu preciso entender das minhas crenças, porque eu posso estar tendo um comportamento disfuncional que na verdade é uma fuga. E talvez você deixe de prosperar financeiramente porque você fica de fuga em fuga. Então a probabilidade dela se manter nessa jornada, crescer como autoridade e representatividade, e assim ela agora poder fazer uma transição mais segura e mais confortável, é a garantia de um sucesso. Deixa de atirar no escuro. Então, muitos de vocês quebram a cabeça financeiramente porque não conseguem entender e identificar padrões comportamentais financeiros em que você herdou ou que você foi programado. Por isso que vocês vão ouvir falar sobre investimentos na quinta sessão, talvez na próxima eu já traga alguma coisa. Porque não adianta eu querer investir sem preparar uma estrada básica para que eu entre no mundo dos investimentos. Porque o mundo dos investimentos pode ser uma fuga. E eu conheço algumas pessoas que têm no mundo dos investimentos fuga emocional. Investe naquilo que não dá dinheiro, só para dizer que está investindo dinheiro, para poder ficar uma hora ganha, outra hora perde, uma hora ganha, outra hora perde. Mas vamos lá. Vamos entender o poder das palavras? Esse vídeo não tem áudio não, mas lê aí, tá? Quem entendeu o vídeo? Poder das palavras. O poder das palavras. E a pergunta é, como é que tá as tuas palavras? O que é que você vem falando sobre o seu dinheiro? O que é que você vem falando sobre o seu prolabore? O que é que você vem falando sobre as suas despesas? Cuidado com o que você fala. Já ensinei para vocês em vários cursos. Nunca diga que algo está caro.
Não cabe no seu planejamento. Porque quando você diz que algo está caro, você está determinando para o seu cérebro que aquele valor é impossível de você pagar. Ou quando você paga com um esforço muito grande. Isso é mudança comportamental. Começar a mudar as minhas palavras. Começar a mapear. Estou murmurando demais, estou reclamando demais. E você vai começar a entender que fala mais de você do que do externo. E aí o velho Chacrinha sempre nos ensinando, né? Quem não se comunica, se trumbica. E quando se fala de finanças, a comunicação é a porta da riqueza. E a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Seu cérebro não tem que interpretar nada, você tem que ser expert em comunicar-se com ele. Eu já ensinei para vocês a matriz SPE. Satisfação é percepção menos expectativa. Vou trazer para vocês. Então, assistam esse filme. So I want to start by offering you a free, no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, an awkward interaction or a smile or a contemptuous glance or maybe a very awkward wink or maybe even something like a handshake. Here they are arriving at number 10 and look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. So a handshake or the lack of a handshake can have us talking for weeks and weeks and weeks, even the BBC and the New York Times. So obviously, when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication. When we think about communication, we think about interactions. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? And there's a lot of reason to believe that this is a valid way to look at this. So social scientists have spent a lot of time looking at the effects of our body language or other people's body language on judgments. And we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments can predict really meaningful life outcomes like who we hire or promote, who we ask out on a date. For example, Nalini Ambady, a researcher at Tufts University, shows that when people watch 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? Even more dramatic, Alex Todorov at Princeton has shown us that judgments of political candidates' faces in just 1 second predict 70% of US Senate and gubernatorial race outcomes. And even, let's go digital, emoticons used well in online negotiations can lead you to claim more value from that negotiation. If you use them poorly, bad idea, right? So
So when we think of nonverbals, we think of how we judge others, how they judge us, and what the outcomes are. We tend to forget, though, the other audience that's influenced by our nonverbals, and that's ourselves. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So what nonverbals am I talking about? I'm a social psychologist, I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom, and what do I notice? I notice that MBA students really exhibit the full range of power nonverbals. So you have people who are like caricatures of alphas, like really come into the room, they get right into the middle of the room before class even starts, like they really want to occupy space. When they sit down, they're sort of spread out, they raise their hands like this. You have other people who are virtually collapsing when they come in. As soon as they come in, you see it. You see it on their faces and their bodies, and they sit in their chair and they make themselves tiny, and they go like this when they raise their hand. I noticed a couple things about this. One, you're not going to be surprised, it seems to be related to gender. So women are much more likely to do this kind of thing than men. Women feel chronically less powerful than men, so this is not surprising. But the other thing I noticed is that it also seemed to be related to the extent to which the students were participating and how well they... Quem entendeu o vídeo? Aqui ele está falando da sua postura. Amy Cuddy, em 2024, no Intercoach, ela estava lá, ela foi uma das palestrantes. E ela contextualizou todo esse estudo científico dela para falar sobre a fisiologia. Então, quando nós fazemos o IES, nós mudamos o estado de fluxo. Então, eu preciso entender que a forma como eu me sinto, a forma como eu me posiciono, principalmente perante o dinheiro, está determinando os meus resultados financeiros. Então, eu preciso utilizar das boas comunicações, verbal e não verbal, para ter resultados financeiros. Então, respondendo a Tiago, como é que eu, então, comecei a ler muitos livros, já que eu não lia livros? Eu instituí a hora do aluno. Então, lá no meu escritório em Ilhéus, todos os dias, de meio-dia a 1 hora, eu tinha o hábito de sair para almoçar 1 hora, de meio-dia a 1 hora, eu avisava na loja para ninguém subir, a não ser que fosse algo importante, porque eu ia entrar na minha hora do aluno. E eu não lia livro nenhum. Sempre gostei de ler blog, artigo, mas livro nenhum. Então eu sentava com os pés sobre a mesa, posição de poder, vocês estão vendo aí. Eu pegava uma caneta, botava na boca, sorriso de Duchenne, as microexpressões, mandava mensagem para o meu cérebro que aquilo que eu estava fazendo era bom, que eu estava feliz, porque ninguém vai pegar um livro que nunca leu, que não gosta de ler, e ler de cabeça baixa com uma fisiologia deprimida. Não vai ler. Já não quer ler. O cérebro vai dizer o quê?
Vai, deixa disso besteira, rapaz. Pra que você quer ler? Esse coach sabe nada de venda, de finanças. Então eu colocava isso, colocava aqui. Sempre tive o hábito de tomar café, botava um cafezinho do lado e devorava livros. Porque a minha fisiologia estava mandando um comando pro meu cérebro de que aquela leitura era boa. Ó, e assim eu comecei a devorar livros. O hábito se instalou, onde eu estiver sem fazer nada, eu vou ler um livro. E assim você constrói o hábito reprogramando os teus hábitos anteriores, fazendo uma reprogramação de crenças. Então, financeiramente, é assim que eu preciso me comportar, mudando a minha comunicação, a minha fisiologia, não murmurando mais. Se eu estou ganhando pouco, eu não reclamo, eu sou grato. Então, trazer a gratidão sempre. E na mudança comportamental, eu preciso entender como. Como que eu vou fazer mais dinheiro? Como que eu vou mudar a minha crença financeira? E nunca fuja de problema. O problema ele vem para te trazer aprendizados. Se você foge dele sem tirar o aprendizado, você vai cair de novo nele. E vai cair de novo, de novo, de novo, porque você não teve a habilidade para mudar os hábitos comportamentais. Ô, Walter, me tirou uma Oi, dúvida. duas. Quando você identifica uma crença negativa, eu sei que o pensamento gera sentimento, que instala uma nova crença. Mas como é que eu posso fazer isso na prática? Por exemplo, eu identifiquei uma crença aqui agora. Um exemplo. Tá. Como é que eu posso reverter isso? É pela questão do oi pensamento, tchau pensamento? Ó, o oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, é para não deixar a sinapse que já existe criar a bainha de mielina ou criar sua nova sinapse. Identifiquei que aquilo não é bom para mim. Qual é o comportamento produtivo em relação àquele em que me veio aquele momento? Imediatamente eu preciso produzir. Entendeu? Então, imagina, pô, velho, lá no meu trabalho, pô, tem um cara que ele fala, me estressa. Não é ele. Ele remete a alguém ou alguma figura do teu passado. Naquele momento, oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. E você precisa produzir uma química diferente. Então, se você não tem clareza do que é, você precisa automaticamente se policiar. Aí o que é que você vai policiar? A tua comunicação e o teu pensamento, seu sentimento. Aí cabe um IES para você mudar o estado de fluxo. Aí cabe você sair para utilizar a estratégia de house, ir para a caixa do nada, para o ócio criativo, mas não pode deixar aquele sentimento virar uma crença. Já tem que interromper e fazer logo outro. Se for no ambiente de trabalho, tem que se ressignificar logo, porque aquilo ali vai ficar repetindo, ó. E chega uma hora que, que o oi pensamento, obrigado pensamento já não resolve. Entendeu? Walter, repete o início aí, por favor, que você falou da crença quando o pensamento vir. Ó, essa é uma técnica. Quando o pensamento negativo vier, ou é, vier um estresse, vier uma angústia, uma ansiedade, que ele vem baseado num pensamento, ou seja, naquele diálogo interno, você vai olhar mentalmente para o lado direito e você vai olhar para o sentimento mentalmente e vai dizer: oi, pensamento. Você vai olhar para frente e vai dizer: obrigado, pensamento. Vai olhar para o seu lado esquerdo e vai dizer: tchau, pensamento. Oi, obrigado e tchau. E fica repetindo isso, ó. Entendeu, Alexandre? Gente, Ótimo, entendi. funciona demais. A pessoa tá dizendo desaforo na sua cara. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Cara fechado. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Ó, cortisol vai baixando, ó. Você controla a adrenalina e você tem comportamentos disfuncionais ou funcionais.
Não deixa o cortisol subir e você ter um comportamento disfuncional, não. Aí depois você sai, vai no banheiro lá, quebra tudo, faz um IES, mas vença esse estado de fluxo. Sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos para frente. Estamos finalizando já. Pirâmide do indivíduo. E é aqui que eu começo a compreender o porquê de tudo isso. Se eu até hoje eu não entendi isso aqui, crença de identidade, capacidade e do merecimento. Se eu não entender, não me policiar para isso aqui. Tiago falou lá, qual é a raiz dos problemas financeiros? A identidade. Sempre porque a base da pirâmide é a identidade. Então, se você não entende quem é você, e o que a grande maioria das pessoas fazem é o quê? Se valida pela capacidade de fazer. Eu sou bom no que eu faço. Pois é, irmão, você só é o que você faz. Saiu dali, você não é ninguém. Como é que fica o cérebro? Quem tá entendendo agora? Só que quando eu sei quem eu sou, não importa se agora eu não tô tendo a condição, eu não tô tendo a capacidade, eu vou construir, mas eu sei quem eu sou. Quando eu fortaleço isso agora, pô, qual é a capacidade que eu preciso ter? Capacidade de fazer dinheiro, capacidade de poupar dinheiro, capacidade de investir dinheiro, a capacidade de resolver problemas, de ser resiliente. Mas eu preciso primeiro saber quem eu sou, para mim não estar sempre indo pela motivação errada. E aí, por que que as pessoas hoje elas buscam mais o ter do que o ser? Para se valer do que o outro pensa dela e não quem ela é. Eu tenho várias família, amigos assim. Rapaz, você passa por umas coisas que se fosse outra pessoa não passava. Eu passo porque eu sei quem eu sou. Entenda uma coisa, ó, eu sei que dói porque já me doeu. As pessoas, elas de verdade, elas querem o seu bem. Isso é genuíno. Mas não mais do que o bem delas. Todas as pessoas, inclusive você quer o bem para as pessoas, mas somos egoístas, é da nossa natureza, não mais do que o nosso. Por isso que o doutor Paulo fala, quem aplaude atrai é para você romper esse padrão cultural. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente valoriza quem tá de carrão e de marca. Nos Estados Unidos, valoriza o cara que quebrou diversas vezes e tá tentando. Aqui vai quebrar e vai no banco pedir R$ 1 emprestado. Enquanto você não tá quebrando, ele tá lhe emprestando dinheiro, lhe enforcando, lhe matando. E você é o melhor cliente do mundo. Então, quando eu começo a entender isso, eu tenho que sair do romantismo, sair desse mundo lúdico, criativo, e vir pra terra. Dizer, ok, desculpa o termo, mulher, tô fudido. O que é que eu vou fazer agora? Dentro do meu eu sou, quais as habilidades, quais as minhas capacidades, quais as minhas competências. Carola se conectou com o eu dela. Agora pergunta a ela se ela fez força para receber o convite que ela recebeu para estar fazendo palestra. Com a audiência selecionada, uma audiência que vai gerar autoridade para ela. Não. Eu acho que a mudança de mentalidade que interfere, né? O validar da identidade. E toda vez que eu revejo esse padrão, eu tento mudar a minha comunicação. Um exemplo muito claro foi que nesse domingo teve uma sessão de doação de órgãos, um paciente que poderia ser potencial doador. E eu não sei por quê, mas eu tinha muita resistência com doação. Aí, justamente no meu dia, teve esse processo de doação. Eu falei, eu já entendi. Eu preciso mudar a minha comunicação. E aí, na segunda-feira, eu descobri que eu entrei para a história. Primeiro doador da Bahia de 79 anos. Não existia. Foi o primeiro. Aí eu falei, olha, eu precisava realmente mudar minha comunicação. Como a gente aprende na Bíblia, o seu Golias te revelou. Porque o Golias, o único papel dele foi revelar Davi.
Então, aquilo em que você não via sentido, que, olha aí agora, entende? Em vez de estar reclamando da condição, agradece que vai que é o seu Golias, que vai revelar quem é você. Parabéns, amiga. Coach estourada. Gente, Carol, ela não é a minha primeira coach de fato, mas é a minha primeira coach de direito na Febracis, viu? Nessa minha jornada Febracis. Não, pai. Nessa minha jornada, ela só não foi a primeira a pagar, mas foi a primeira a fazer sessão. Né, Carol? Dá honra a quem dá honra. Então, eu preciso validar minhas crenças de identidade, não deixar de construir crenças de capacidade e ativar minha crença de merecimento. Garanto que se a gente fizer a ferramenta individual aqui, 99, 90% vai estar ali as crenças mais fortes, a crença de capacidade. Se Walter, valendo. Oi. as crenças, elas se restringem a essas três? Não, não, não. Identidade, capacidade e É, é, merecimento, ou é há porque, outros não, tipos de crenças? dentro dela aqui vai ter várias crenças. Entendeu? Na capacidade é a crença de comunicação, é a capacidade de persuasão, mas ela está ali nesse bloco da capacidade, que é o que você faz. Na identidade, dentro da identidade você vai ter várias crenças, né? Por exemplo, tem gente que, ó, eu sou bom nisso e acabou, eu não sei mais nada. Aí você vai ter que trabalhar a identidade dela para ela perceber que ela é muito mais. Exemplo, é, cara, fulano ele é aquilo ali. Então, se você não amplia a identidade dele, ele vai ficar restrito a tudo que aquela identidade ele vai produzir para ele. Então, aí dentro dessa identidade que já é boa, eu fortaleço ela, mais habilidades, mais competências, e aí eu torno esse indivíduo grandão. Porque ele já tem definido uma identidade que é boa. O pior, amigo, quando a pessoa não tem identidade nenhuma. Seu trabalho fica muito mais difícil. Porque tudo que você vai falar para ela, eu faço. Deixa comigo. Não, mas cara, bora. Não, pai, faça, pai, vai lá. Deixa. Você percebe nas pequenas atitudes que ela não tem identidade. Ela só tem capacidade. É, você quer ver o Dr. Paulo mesmo, ele condenou, né? Agora a gente não pode mais chamar de Inho, apelido, Inho, amiguinho. Esqueça isso. Quem é a pessoa, a identidade? Entende? Fortalecer aí a identidade. Então vamos lá para a gente avançar, finalizar. Né? Então eu sou rico, eu faço dinheiro, eu mereço patrimônio. Todas as vezes, ó, financeiro, todas as vezes que você tiver dificuldade de receber algo, crença de identidade, que as pessoas confundem, é falta de merecimento, mas é mais uma falta de identidade. A falta de merecimento vem pela escassez. Nunca se acostumou a ter, ou alguém dá. Mas onde é que está a fratura? Na identidade. Senhores coaches, tenham dúvidas, restaure a identidade. E aí a gente sabe, tem essa velha história aí, né? O ter para ser o, o rei do camarote, né? Identidade zero. Olha a identidade do cara. Rei do camarote. Quem não vive no ambiente de camarote, ele é quem? Então, cuidado com a ostentação. E o bom é saber que nós temos uma plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo, através de determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer. Por isso que quando vocês estão na imersão, vários cursos, a mentalidade de vocês expande. Isso se chama plasticidade neural. Então, se é possível, se por meio da plasticidade você pode criar novos comportamentos, aprender coisas novas e se desenvolver, cabe a você agora utilizar desse recurso para você se tornar quem você quiser ser e ter o que você quiser.
Ou seja, toda crença é autorrealizável. Então, se você tem uma crença negativa, disfuncional, não está tendo forças para lidar com ela, não sabe, fortalece uma crença positiva e vai para cima. Empilha memórias sobre a outra. Talvez você nem precise mais ressignificar ela. Agora, não ter a mudança comportamental não adianta. Por isso que você precisa se organizar no planner. Porque se todos os meses você falar, quando sobrar dinheiro eu vou investir, você nunca vai investir. Você precisa ter a mudança comportamental. Acho que foi Alexandre que na primeira sessão que trouxe o testemunho dele, né? Ó, ou vai ser pizza ou vai ser hambúrguer. Se não houver a mudança comportamental, esqueça. Você precisa ativar uma nova sinapse, ser coerente com ela e seguir. Turma, caiu alguma ficha aí? Gerou algum aprendizado nessa sessão até aqui? Para ninguém? Vou me esforçar na próxima. Eu balancei a cabeça aqui, foi muito bom, velho. Acabou ainda não, viu? Ó, Não, Alexandre, é, faz muito sentido isso daí, principalmente essa parte da identidade, né? Que é o que muita gente fica preso. Eu pelo menos, né? Como você sabe, eu fiquei muito preso no fazer, no executar, de ser o executor. E a gente, às vezes, muitas vezes, esquece quem nós somos, né? E perfeito. para todo mundo, né? Inclusive para a família, né? Quando a gente fica executando tudo para todo mundo, a gente pensa que o amor também está ligado a isso, né? Quando a gente faz as coisas para os nossos filhos, né? Nos sacrificamos muitas vezes, e quando a gente não se sacrifica, não vem o amor. E a gente coloca como se fosse exatamente o ter que fazer, e você leva isso para o trabalho, enfim, aí você sai vivendo uma vida dessa forma. Então, faz muito sentido aqui, anotei muita coisa aqui. A crença de identidade é uma coisa que eu preciso trabalhar demais em mim. Mas eu ia te perguntar, mas você já me deu a resposta. Crença em cima de crença, colocando crenças boas em cima das crenças ruins e jogando elas para baixo, né? Exato. Isso, Exato. beleza. Porque o que eu preciso entender é que em algum momento da minha vida eu tive um bom resultado. Em algum momento da minha vida eu tive um bom resultado. Eu preciso entender o que foi que me produziu aquele resultado. E aí, quando eu vou filtrar, a minha comunicação era diferente da que eu tenho hoje, já que eu não estou tendo um bom resultado. Os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então, uma sinapse positiva já existe. Então, se eu perdi ela em algum momento, eu trago de novo aquela comunicação, aquele pensamento, aquele sentimento. Essa sinapse ela vai começar a se conectar de novo. Eu vou alimentar ela, porque o resultado eu já sei qual é que vai ser. Eu vou te criar de novo a gordurinha, a bainha de mielina, fortaleço principalmente aí ou a minha capacidade ou a minha identidade e eu começo a reproduzir os mesmos resultados. Aí agora o que é que eu tenho que policiar? Vai chegar de novo aquela onda no mesmo ponto onde aquele comportamento me levou até resultado e que depois eu caí. E nesse momento aqui, Alexandre, eu mantenho o bom comportamento e vou lembrar do mau comportamento e falo, ó, errar é humano, mas errar duas vezes, aí não. Eu vou errar outro erro. Vou cair lá na frente. Mas nesse erro aqui, mais não. Ainda mais quem é empresário precisa aprender a liderança humanizada sem ser um líder permissivo. Ó, E oi. outro assunto que ficou muito forte também para mim foi a parte da celebração, né? De poucas coisas, de pequenas celebrações para poder gerar celebrações maiores, né? Porque a gente fica, até às vezes a gente, até na oração, né? A gente pede um milagre muito grande, né? Porque a gente quer resolver tudo de uma vez. Mas às vezes os milagres eles são pequenos e às vezes a gente esquece até disso acontecer. Mas tem um ponto disso daí que eu queria te perguntar, é o seguinte: essa celebração ela vem de nós, né? Isso. Então é uma celebração, eu falo hoje que é uma celebração meio silenciosa, tá? É, Porque como você quer resolver muita coisa, então é melhor eu comemorar do que eu comemorar lá fora e pensar que tá tudo bem, né? é.
Vou lá, deixa eu deixar isso mais claro para vocês. Isso é uma métrica. Esse cliente que ele dobrou o faturamento na clínica dele, foi que a gente criou janelas de celebração. Então, entre o seu ponto A e o seu ponto B, tem uma distância muito grande. Vou pegar o caso de Alexandre. Cheguei lá na Hammer, 120 quilos, nunca malhei, obeso, para sentar tenho que abrir as pernas. Chego lá, pô, o cara me apresenta o futuro. Vou sair daqui e vou para aqui. Vou sair em uma semana? Não vou. Mas será que o meu cérebro enxergou isso? Ou meu cérebro só olhou que daqui eu vou chegar aqui? Eita, eu vou chegar lá. Pronto. O que são as janelas de compensação? E senhores que atendem pessoas, validem as pessoas, celebrem. Então esse cara chegou lá na academia e ele terminou a semana e ele continua com 120 quilos. Eu não posso chegar para ele e dizer assim, cara, parabéns. Não. Eu tenho que celebrar com ele. Vem cá, irmão, deixa eu dar um abraço aqui. Ih, irmão, quer dizer que 40 anos sem malhar e tu ficou 5 dias, todos os dias malhando. Irmão, você é digno de honra. Pô, irmão, se ele não tem o hábito de celebrar as conquistas dele, você agora jogou uma carga de dopamina nele, uma adrenalina, baixou o cortisol, que esse cara ele vai voltar segunda-feira porque agora tem você que ama ele. Verdade. Carol sabe. Sigo nas redes sociais quando posto alguma coisa que eu não gosto, eu pergunto, o que é isso aí? Que pensamento é esse aí? Então, quando você cria hábitos, você começa a entender, cara, dos meus 120 quilos para os 90 que eu quero, vai demorar um tempo. Só que cada vez que eu me aproximo, eu tenho que celebrar. Eu tenho, caraca, minha médica lá foi lá e me deu medicação. Eu preciso criar as minhas janelas de compensação. A janela de celebração barra compensação. Para que o meu cérebro compreenda que todo aquele esforço, que vai ter um resultado futuro, ele agora está valendo a pena. Eu estou me movimentando. Então, quem já assistiu o filme Poder Além da Vida sabe que melhor do que o fim é a jornada. Então, quando eu começo a entender que eu estou numa crescente, eu me valido, eu celebro, me orgulho, me olho no espelho e falo assim, irmão, você tava fudido, devendo a Deus o mundo, cachorro, periquito, papagaio. Agora você tá devendo só o periquito e o papagaio. Como é que eu não vou celebrar? Aí o cara fica com a narrativa, pô, velho, ainda tô devendo. Peraí, é igual quando você começar a investir, seu 1 milhão não vai vir da noite pro dia, não. É montinho, montão, montinho, montão. Se você não celebra os primeiros 1.000 investidos, sendo que você tem uma vida sem investir em nada, peraí. Aí, falando sobre milagre, Alexandre, a gente tem que aprender a orar e parar para ouvir, porque a gente fica só pedindo. Aí Deus está mandando o Golias para você, para revelar que você é grande, e você está reclamando. Verdade. Então, quando eu começo a entender que essas crenças, esse repertório que eu não tinha, essa vivência que eu tô tendo em grupo, que não tinha, então quando um fala, me conecta com outras coisas, é o que enriquece. E a Dulce falou uma coisa para vocês, aluno da formação, que eu me assustei. Não importa mudar as mesas. Lembram disso? Eu preciso sair de algumas também. Eita, papai. Aí dói. É. Aí dói. Não adianta só eu sentar na mesa certa, eu tenho que sair da mesa errada. Que Ou sempre seja, volta. não é, não adianta eu ter hábitos financeiros bons agora se eu não abandonar os antigos. Tô só te pedir uma coisa, muda o Ah. exemplo. Depois que 120 eu já tenho, tá? Aí você muda, bota 140, 150 para ficar. Mas aí é a diferença. Aí você vai chegar pro cara falando assim, irmão, e quem disse que você precisa baixar para 90? Ó, 120 quilos aqui. Aí é uma percepção, é uma origem que ele não tinha. Aí ele, cara, então quer dizer que eu posso ter o mesmo peso que o meu e tá no shape desse? Entende que o cérebro dele não sabe? É, Aí agora ele fala assim, caraca! Então, financeiramente é a mesma coisa. O cara acredita que para ele ser rico ele tem que estar morando numa mansão. E a liberdade fica onde? Se você está devendo a mansão por mais 30 anos, você tem 50. Tu só vai quitar lá com 80? Entenderam? Então,
Tem um livro que eu passo no final, O Milionário Mora ao Lado. Entenda uma coisa. Cada um de nós vai ter uma estrada, ok? Todos nós vamos percorrer estradas diferentes. Mas que essas estradas, elas vão nos levar, se assim chegarmos ao final, no mesmo destino. A diferença é que uns querem pegar atalhos, outros querem entrar na estrada com uma Ferrari, sendo que a estrada ainda está de chão. Então eu preciso agora ajustar o meu transporte e entender que a estrada, sinuosa ou não, com asfalto ou não, se eu permanecer e for até o final, eu vou ter o mesmo resultado. Isso tudo está relacionado às crenças. Quando você domina as suas crenças financeiras, você pode ter problemas financeiros? Pode. Mas você fica menos tempo no vale e mais tempo no pico. E todas as vezes que você está no vale, você tira um aprendizado. E todas as vezes que está no pico, você mantém um padrão para ficar cada vez mais. Porque você sabe que aquele pico de hoje é o vale de amanhã. Ah, Walter, mas aí é ser muito ganancioso, é ser muito só quer para você. Onde é que está escrito que você tem que ser limitante? Se a palavra é eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí você precisa entender o que é abundância para você. O que não pode é você nunca estar satisfeito. Porque, segundo Provérbios, Deus odeia o insaciável. O que não pode é eu não ser grato pelo que eu tenho e ficar sempre desejando ter, quando eu tiver, eu vou ser grato. Esse que é o erro. A crença fica errada. Quais ações você deve realizar para criar novas crenças? Trouxe consciência? Consciência sem ação é frustração. Vamos avançar. Ó, coloquei hoje. Planejamento financeiro. Quem fez o planejamento financeiro? Só uma pessoa me prometeu, eu entendo que o filho ficou doente, que disse que vai me entregar uma planilha com planejamento financeiro. Foi Diego. O resto, não vi até hoje. Mas entendam que se você não pegou a planilha para organizar e planejar, existe uma crença. E você precisa identificar o que te impede. Eu sei que organizar-se financeiramente as planilhas dá trabalho, mas a falta de consciência dá mais prejuízo. Ó, eu tenho uma cliente que ela, quando veio fazer consultoria comigo, ela estava altamente endividada. O negócio estava feio. Feio, 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 feio. E aí eu peguei todas as contas dela e criei uma planilha do tempo. Todas as parcelas dela, do dia até o dia que vencia. E nos 2 primeiros anos era o caos, porque as parcelas eram muito altas. No 25º mês, as parcelas caíam para metade. No 30º mês, a parcela era irrisória. Então, a janela de sofrimento dela era de 3 anos. Só que ano a ano, ela aumentava essa janela. Por não ter clareza, ela pegava um novo empréstimo. Um novo empréstimo. Quando a gente organizou as finanças dela e fizemos um planejamento, que faça sol, faça chuva, ela não pegasse mais empréstimo. Em 2 anos, ela quitou mais da metade. Porque agora ela tinha uma clareza de que não era o fim do mundo. Existia um tempo para acontecer. E muitos de vocês estão com medo de se organizar e fazer o planejamento por não ter a clareza e a consciência do tamanho do problema que você tem. E aí ele pode ser pequenininho e você está transformando ele num Golias, num gigante. Tenha medo de fazer planejamento, não.
Até porque se você cria os marcos de celebração, você vai ver. Cara, venci mais um ano. Faltam dois. Venci mais um ano. Falta um. Ah, acabei. Vamos pro próximo. É o que agora? E celebra. Então vamos lá. Construção dos pilares do investidor. Trouxe até a lei da atração para vocês. Primeiro pilar é: tenho que ter saúde financeira. Já diagnostiquei, estou sem saúde financeira, preciso organizar isso. O segundo passo é construir a reserva. O terceiro passo é ter objetivos claros. Então, se eu tenho saúde financeira, se eu tenho dívidas, sim, zerar as dívidas. Não tenho, eu avanço no mundo dos investimentos. E, inclusive, uma das estratégias para você zerar as dívidas é você investir. Para acelerar o seu ganho de capital, para você sair mais rápido das dívidas. Então, se eu não faço o diagnóstico da minha saúde financeira, eu não vou saber que a minha doença ela termina no final do ano. E aí eu deixo de celebrar esse final do ano porque eu não tenho clareza. E no meio do caminho eu vou me sentir angustiado e vou cometer outra dívida. Eu preciso identificar a minha saúde financeira. Ninguém me mandou aquela planilha. Ninguém. Ó, 90% mandou o índice da Febraban. Terrível. Alguns, pelo amor de Deus. Mas mandaram. Parabéns. Você agora tem uma consciência de que você não está no ponto bom, mas você sabe agora que pode melhorar. E no final, quando você fizer, você vai ver o tanto que você evoluiu. Segundo passo, construir uma reserva. Suas despesas por 6 a 12 meses. Aí a metade já para por aqui. Não cria o hábito, não quer abrir mão de algumas coisas, não tem reserva. O que que acontece quando acontece algum imprevisto? Rola a dívida, se empipina. E aí, ó, isso já é um vício emocional. Viu, Thiago? Só criando problema. Terminei de fazer uma coisa aqui. Rapaz, já terminei de pagar mesmo. Quem precisa de crédito quem precisa de dinheiro é o banco. Já ouviram isso? Eu tenho um amigo que diz assim, ó, quem precisa de dinheiro é banco. De 5 em 5 anos ele fica devendo cartão. Aí o cartão libera de novo, ele vai dever mais 5 anos. E aí, como construir, a gente vai trabalhar isso durante a mentoria. E o mais importante, não há riqueza sem metas bem definidas. Se eu não tenho o meu objetivo financeiro, eu não me torno investidor, eu me torno um especulador. Porque o investidor, ele sabe, eu vou sair de 0 para 10, de 10 para 20, de 20. Esse dinheiro aqui é para a faculdade de minha filha, esse dinheiro aqui é para casa, esse dinheiro aqui é para aposentadoria, esse dinheiro aqui é para quitar um. Qual é o objetivo? Por não ter o objetivo, você não está investindo. É só por isso. Só porque você não tem objetivo claro, seu cérebro não para fazer você investir. E aí o que que acontece? Milhões de boas oportunidades surgem todos os dias. Milhões, excelentes oportunidades. Eu tenho um amigo que ele me usa como o não, né? Para dizer não para as coisas dele, né? Aí toda vez que alguém vai fazer uma proposta, ele fala, pô, rapaz, tem que falar com o meu consultor financeiro. E aí ele sempre diz não. Por quê? Porque ele aprendeu. Peraí, é uma boa oportunidade. É algo bom. Mas qual o custo disso? Vocês sabem calcular o custo da oportunidade? Deixa eu anotar isso Não, aqui. nem. Não, não, tem que trazer para vocês o conceito. Colocar assim, ninguém. Deixa eu anotar aqui, próxima sessão. Custo da oportunidade. Vamos lá, a gente finalizar. O conforto de não agir certo e na hora certa logo se tornará uma prisão de muros altos. A famosa zona de conforto.
Vamos lá. Estratégia do povo judeu. Deixa eu contar uma história do povo judeu. Vamos lá. O povo judeu, olha como eles são inteligentes. Os caras quebraram, quase foram dizimados. Ele usa sabedoria, a multidão de conselheiros, e convence pessoas ricas a confiarem neles o seu rico dinheirinho para ou investimento ou para custódia. E aí tem uma fala do povo judeu, uma história do povo judeu que é o seguinte: no interior, um jovem ele ganhou um dinheiro e comprou uma BMW. Comprou uma BMW por 300 mil reais. Um tempo depois, essa BMW estava valendo 250 mil reais. E surgiu para ele uma grande oportunidade dele adquirir um terreno por 200 mil e que esse terreno iria passar do lado desse terreno uma rodovia. E esse terreno ia valorizar por 4, por 5. Ele poderia lotear, ele poderia fazer um monte de coisa. Ele estava comprando hectare para depois vender por metro. E o único dinheiro que ele tinha, até porque para ele o que valia era o que ele tinha e não quem ele era a BMW. E essa oportunidade chegou para ele como um segredo. E ele procura todo mundo na cidade para comprar aquela BMW. Não mais por 250, que era o valor que valia, mas por 200 mil. E ninguém tinha 200 mil. E alguém virou para ele e falou assim: vai lá no judeu, pô, o judeu tem dinheiro, você é doido. Ele corre. Seu judeu, tô com uma oportunidade para o senhor. Eu tenho uma BMW que custa, o valor de tabela FIP dela hoje é 250 mil. E eu lhe vendo ela por 200 mil. Só vai ganhar aí 50 mil. O judeu vira para ele e fala assim: ô meu filho, eu tenho um golzinho bola aí, ó. Daquele da Copa de 94. Bom demais, carro, maravilhoso. Muito bom esse carro, não me dá trabalho. Não, eu sou judeu, mas a pastor vai ter uma BMW e faz aquele negócio. Não, não quero não. Eu tenho um carro e eu nem vou pra estrada, pra cidade, fico só aqui. Olha, meu filho, não é pra você não perder sua viagem. Se o senhor quiser, por 100 mil eu compro. Eu compro, deixa esse carro aí, fica aí parado aí. E aí ele vai de lá, vai de cá, vai de lá, vai de cá. E aí o cara, rapaz, eu vou vender o terreno. Eu vou vender o terreno, eu vou vender o terreno. Aí ele corre, vai no banco, o gerente do banco vira pra ele e fala bem assim: rapaz, eu te empresto que 100 mil. Ele corre lá no judeu e vende o carro por 100 mil. Fez um grande negócio. Multiplicou por 5. Ganhou dinheiro. Correu-se a história de que o judeu comprou um carro de 250 mil por 100. Um cara muito inteligente falou: opa, eu vou oferecer 150 mil para o judeu. Ele pagou 100, vai ganhar 50 mil agora. E ele corre lá: seu judeu, tô sabendo que o senhor está querendo vender uma BMW por 150 mil. O comprador está aqui. Ele: ô meu filho, então, o rapaz que me vendeu essa BMW disse que ela custa 250 mil. Vai ser uma desonra para mim vender esse carro por 150. Porque ele disse que vale 250. Eu só posso vender por 250. E alguém chegou e comprou o carro por 250. Moral da história: o judeu nunca quer comprar e não tem pressa de vender. Pode dar um putz aí, pode dar um putz. Oh, caraca! Caraca. Então, criou-se a narrativa de que o judeu só pega bolacha quebrada. Mas não é isso. Ele nunca quer comprar e não tem pressa para vender. Entendeu, Thiago? Então, às vezes, eu preciso instalar um drivezinho aqui de um judeuzinho para ficar com a narrativa aqui no meu ouvido. É. Gostei. Camila, tá aí, Camila? Tá, não. Tô Camila, sim. usou, Desculpa, demorou para eu. usou a estratégia que eu te ensinei lá, Rapaz, usei, viu? E aí não comprei. mas caiu, reduziram, deram um bocado de coisa.
Não, depois, assim, o que é que acontece, né? Eram muitas cotas, de fato. Então, ela aumentou, na verdade, ela fez aquilo que você falou. Ela aumentou, só que ela já aumentou em um outro Uhum, que, querendo ou não, para poder investir no sentido de alugar, não ia valer a pena, né? entendi. Porque era em Recife, Aham, entendeu? E aí aham. eu falei com ela, peraí, deixa eu ligar aqui. Eu falei com ela exatamente aquilo que você tinha me dito. Porque, assim, para mim não valia a pena, né? Uhum, Eram poucas diárias, né? Eram 7 diárias. Então, ou eu teria que usar, ou eu teria que passar. Só que para poder tornar isso investimento, como você falou do seu, lembra? Em Recife, ia ser bem menos o uhum. valor da diária, entendeu? Então acabou que eu não achei interessante, enfim. E como estão tendo muitos lá, eu também não queria fazer nada assim de uma forma, né, sem pensar direito. Aguarde que ela vai te ligar para te oferecer por um valor É menor. isso, ela pegou meu WhatsApp e tudo, aí eu pronto, aí eu vou aguardar. Como a gente vai sempre lá, Aham, e aí quando você me falou que você tinha, eu falei, ó, deixa eu voltar, também a gente conversa, ver direitinho, e quem sabe eu até não consigo fazer o que você fez. Enfim, estão surgindo muitos, eu vou te falar. Tem muitos surgindo, uhum. demais. Todo lugar que a gente foi, tem agora entregando em julho, tem alguns para entregar 2029, então não vai faltar oportunidade, né? Não, não. Ah, o meu eu peguei lá Agora, em como você 2000. disse, como você falou, muito dinheiro para pouco. Inclusive, É, no hotel que a gente estava, estavam vendendo também, né? Mas não como cota, mas como hóspedes, né? Porque tem é, para você ir tem como você ir como proprietário e tem como você ir como hóspede. a diária fica mais barata. Exatamente. Só que aí tinham pessoas lá que tinham comprado uns melhores, enfim, eu fiz a mesma coisa. Eu disse, ó, não vou comprar e vou aguardar. Show. Vamos lá, depois eu vou Entendeu? trazer uma aula aí para vocês entenderem que conversa foi essa aqui. E Mas, aí, e aí eu vou poder comprar minha cota. vamos lá. Obrigada. Nada. Eu fiquei sem entender nada. Mas eu vou trazer para vocês. Mensagem subliminar. Foi porque agora que a gente tem o coach de investimento, tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta antes. Aí eu fico, deixa eu ver aqui se realmente isso Aí é válido ou não. ela vai ter um resultado melhor do que teria se não tivesse ouvido o judeu, entendeu? Vamos lá. Receba feedbacks. Então, o judeu, e aí olha a importância da crença. O judeu, ele, ele paga para receber feedback. O judeu, ele entende o poder de um feedback como deve ser. E eu preciso estar sempre evoluindo, eu preciso estar sempre melhorando. E eu preciso aprender a receber feedbacks. As empresas, elas te estimulam a dar feedback o tempo todo. E feedback, quando ele é bom, ele deveria até ser cobrado. Há muitos anos atrás, a Microsoft, ela interrompeu um processo de produção que no design think, que é o processo de validação. Ela cria há muitos anos o protótipo e ela envia sem antes fazer a validação, porque a validação é cara. E nós, consumidores, quando compramos o produto, que é um protótipo, e utilizamos e identificamos todos os erros e mandamos uma reclamação barra feedback, é o que eles precisam para acelerar o processo, ativar as mudanças necessárias, manter o produto ativo e fazer com que ele se aperfeiçoe durante a jornada. E essas empresas ganham muito dinheiro com isso, porque ela eliminou um processo de produção custoso, muito caro, e você dá o feedback gratuito para ela. E quem dá o feedback, quem reclama, é porque quer continuar com o produto ou serviço. Então, quando você negligencia a escuta do feedback
e não filtra ali o que é importante, não faz a mudança comportamental necessária, você permanece no erro. Você permanece com um comportamento em que você já sabe que isso não vai trazer um resultado positivo para você. Então, lá em Provérbios, no capítulo 15, 31 e 32, diz o seguinte: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 27, 5 a 6 diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 29, capítulo 1, versículo 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Nós somos os únicos animais dotados de consciência. Os animais têm instinto. Então, eu preciso gerar consciência. Só que consciência sem ação é frustração. Eu preciso, a partir do momento que gerou a consciência, eu automaticamente tenho que trazer uma ação. Questionamento. Quando alguém faz uma crítica ao seu trabalho ou ao seu comportamento, como você reage? Escuta e reflete sobre aquele feedback? Ou ignora o que a pessoa está dizendo? Ou ainda, irrita-se e rebate as críticas? Todo feedback, positivo ou negativo, oferece um aprendizado. Mesmo que aquela crítica pareça não ter sentido, você pode tirar dela um ensinamento que o fará evoluir. Basta estar atento e disposto a melhorar. Pergunta: quais os feedbacks mais importantes que você já recebeu? Só não vale aquele meme, né? Ah, se eu tivesse escutado o que minha mãe me falou. Aí alguém pergunta: o que foi que sua mãe falou? Eu não escutei. Então, qual foi o feedback mais importante que você recebeu? Quais foram os feedbacks que você não deu ouvidos e hoje paga o preço por isso? E que decisão você toma para ser um especialista em receber e processar feedbacks? Para a gente finalizar, a agenda programada de vocês. Livros Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Mais Perto que o Diabo, Napoleão Hill. Filmes Mãos Talentosas. Esse filme é extraordinário. Quer ficar rico, ter princípios, ser um homem de honra, um homem de valor, assista Mãos Talentosas. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Aprenda que o dinheiro ele não vai dar mole para você. Star 30 Caracteres Financeiros. Eu sou o Lê Professores Financeiras e o Planner Semanal. Turma, gratidão, feedback da sessão. Um de cada vez, gente. Se vocês falarem todo mundo assim de uma vez, eu não consigo ouvir. Gratidão. Foi ótimo. Foi ótimo, fez sentido. Tá franqueada a palavra, pode dar feedback, viu? Foi maravilhoso, muito Agora, esclarecedor. o eu sou, Walter, para essa parte do financeiro, porque assim, até na formação eu vi que às vezes eu fazia o eu sou de errado, porque tem que ser no geral, né? Mas assim, como são 30, quer dar uma ajuda aí, mais ou Ó, menos, alguns para abrir minha mente? eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou um imã de dinheiro. Certo, peguei a ideia. Muito boa, sensacional, maravilhosa. Que mais? É, eu sou rica, eu sou independente financeiramente, isso Sou, também entraria. claro, eu sou independente Sou rica, financeiramente, eu sou próspera, sou abundante. abundante, eu sou o imã do dinheiro.
Exatamente. Porque 30, mas aí vai colocando, vai vindo. Gente, nossa próxima sessão. Eita, caraca. O pessoal lançou. Turma, próxima sessão a gente pode fazer dia 13, na Não, segunda-feira, ou dia 15. dia 15. Dia 15. Porque Dia 13. dia 14 vai ter eu vou estar ministrando a palestra do zero ao investimento lá na Febracis. Dia 13 vai ser o dia do meu aniversário e vai ser o dia do novo estúdio do salão. Uau, Uhul, parabéns, hein? Arrasou. é mole. Obrigada. Parabéns, parabéns. Aí, infelizmente, não daria para mim. Obrigado, Rebeca. Dia 13. E aí, turma? Pode ser dia 15? Eu não, Pode. eu não vi esse dia Por mim, 14 aqui. ok. Carol, libera o homem, Carol. Ai, dia 15 não vai dar pra mim, não, mas se for todo mundo quiser dia 15 eu assisto a gravação. Pronto, todo mundo aqui quer dia 15. Eu te mando a gravação. Tá, Você não perde, não. Então, turma, eu vou botar lá no grupo. Nossa próxima sessão, dia 15/4, às 19h15. Ô, Walter, deixa eu só Oi. tirar uma coisa antes de você ir embora. Duas? Com relação ao povo judeu, o que que você orienta? De que forma para eu modelar ou estudar o povo judeu nesse aspecto? Acho que em vários aspectos assim que a Ó, gente a nossa cabeça, enfim. de verdade. Pega as 15 estratégias que eu vou trazer do povo judeu. Segue esse plano que não tem erro. Certo. Segue esse plano. Busca sabedoria. Então, na métrica do povo judeu, 10% de tudo que ele ganha, eles investem em sabedoria. Eles investem muito em faculdade, porque para eles a sabedoria tem um preço, ou um valor gigante, que foi o que fez o judeu ser o que né? A expertise financeira do judeu. Então, invista em judeu, invista em conselheiros. Quando ele fala multidão de conselheiros, quem são seus conselheiros? Quais são os livros que te aconselham? Quem são os teus mentores? Quem é o teu mentor espiritual? Quem é o teu mentor financeiro? Quem é o teu mentor de saúde? Lá pro mais, né? Em cada área, né? Você tá entendendo? Ok. Cara, Walter, você vai ser meu coach para essa área. Fulano vai ser meu coach para. Não, Fulano vai ser meu mentor. Não, Fulano. Olha, eu quero ter aqui essa roda de amigos. Eu vou selecionar multidão de conselheiros. Entendi. Tá fazendo Hoje, sentido. feedback. Cara, o tempo todo. Observe. Carol, que é minha coach, sabe. Toda sessão eu pergunto feedback da sessão. Que às vezes eu posso achar que eu fui bem, mas a percepção da pessoa não foi. Entendi. O que vem aí pra frente de estratégia do povo judeu, se você colocar em prática, cara, não tem como. Em 2000 eu acho que a minha segunda certificação acho que foi 2018. Foi numa aula ministrando sobre uma das estratégias do povo judeu que me caiu uma ficha de que eu sabia que aquilo era bom e eu não estava fazendo. Entendi. Então eu não estava sendo um exemplo. Aí eu comecei a fazer um monte de certificação. Falei, ó, eu sou perito nisso agora. Agora eu posso falar. Nisso daqui eu posso falar. Porque é uma estratégia do povo judeu. Eu vou falar sobre isso na sétima sessão. Mas se eu seguir os 15 passos aqui, as 15 estratégias, cara, começa agora já. Qual é o próximo curso que eu vou fazer? Qual é o próximo livro que eu vou ler? Tá investindo em sabedoria. Consciência sem ação e frustração. Aprendi e coloquei em prática. Cara, quem vai ser minha multidão de conselheiros? Cara, posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Eu iniciei esse mês de março lendo todo dia o livro de Provérbios, cada um Dia um capítulo, capítulo. e fazer o Eu Sou.
mudou, cara. Em um mês, tudo muda, velho. O É, faturamento cara. da loja melhorou, dentro de casa as coisas têm melhorado. Bicho, é impressionante, assim. E o tempo que você está falando, assim, eu coloquei agora a ler pelo menos um livro por semana, pelo menos, né? Cara, tem sido, assim, esse mês foi um mês sensacional, assim, pro que eu tava vivendo, né? Exato. E aí você tem que celebrar. Meu mês de abril agora eu preciso manter, porque eu sei que foi bom Foi bom mesmo. viciar nisso. Não é em reclamar e murmurar, não. É viciar É, nisso. muito bom. Meu Deus. Mas show de Beleza? bola. Show de bola. Turma, é, utilizem do acesso que vocês têm comigo. Qualquer dúvida, me mandem. Façam o seu plano semanal, o seu plano é mensal. Acompanha ele todos os meses. Faz teu relatório lá no final. Quem fizer a planilha da organização e já construiu o planejamento nela, o orçado e mapear o realizado, pode mandar que eu dou um feedback, tá? É importante que você se permita mostrar a tua vulnerabilidade, porque vulnerabilidade exposta acelera o processo, tá? Então, traz essa consciência e vamos para cima, que a gente ainda nem começou, o melhor está por vir. Boa. Beleza? Turma, Valeu. gratidão. Bom Semana Santa para você aí, bom reunião familiar, bom encontro com seu Deus, com a sua fé. Momento da gente refletir e a gente alinhar aí o nosso ano de 2026, que quem se levantar para governar vai ter o melhor ano de sua vida até então, não tenho dúvidas disso. Então, nas crises que separamos as crianças dos meninos. Então, vamos ser os protagonistas e não os, os coadjuvantes. Forte abraço, turma. Até dia 15. Tamo junto. Até lá. Valeu, Walter. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Boa valeu, noite, Henrique. Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, pessoal.